Gente, eu queria falar sobre... O tema de hoje seria Seguindo o Verdadeiro Mestre. Venho seguindo uma série de pregações falando de Lucas, e no capítulo 6, os versículos anteriores ao que eu vou falar hoje, versículo 39 a 42, ele fala que não basta ter um mestre, não basta ser um discípulo. Se você é um discípulo, mas de um mestre ruim, você está seguindo um cego. É uma pessoa, não ruim porque não é a pessoa ruim, mas se a pessoa não conhece daquele assunto, ela não tem capacidade de transmitir vida. Se ela é uma pessoa que não tem um novo nascimento, ela não tem capacidade de ensinar sobre o novo nascimento para você. Então ele fala, um cego guia outro cego para o abismo. Bom, então, resumindo aqui, é possível escolher mal. É possível escolher mal. Isso é perigoso para a sua vida espiritual. É perigoso para a sua vida, porque vai tomar decisões ruins, baseado em conselhos ruins, baseado em uma pessoa que te ensina verdades que não são verdade. E, infelizmente, esse recado é dado porque estamos num mundo que soluções existem para tudo. Existem coaches, existem pastores, existem líderes, e muita gente falando do que não conhece. Muita gente falando de coisas que não são solução, como se fossem. E pessoas acreditam e chegam, e Jesus fala, um cego leva outro cego para o abismo. Bom, então nos versículos anteriores, Jesus dá uma dica de como é o verdadeiro mestre. Ele fala que alguém que tirou a trave do próprio olho, portanto ele tem testemunho de vida, experiência de vida, suficiente para falar assim, cara, eu posso te ajudar também. Então, é a primeira característica que Jesus fala nos versículos que eu falei anteriormente. Mas o texto de hoje, Jesus segue dando um outro critério para te dizer a quem você deve dar ouvidos, a quem você deve dar atenção, qual é o tipo de característica que identifica gente às quais o nosso ouvido tem que dar atenção, tem que dar prioridade. Versículo 43 em diante do capítulo 6 de Lucas. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro e do coração tiram o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala o que está cheio o coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando a casa, cavou, abriu uma profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Para didaticamente expor o texto, eu vou dividir em 3 pedaços. Então vou repetir, o primeiro pedaço é assim, não uma árvore boa que dê mau fruto, tampouco uma árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. Um homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala o que está cheio o coração. Bom, só isso aí já dá para fazer infinitas lições, e eu não seria competente, nem o tempo seria suficiente para falar sobre todas elas. Mas Jesus compara, eu vou extrair algumas que têm a ver com a linha de raciocínio que eu quero implementar e trazer para vocês essa manhã. Jesus compara pessoas a árvores e as atitudes da pessoa com frutos. Então, nesse texto, ele está falando assim, gente, olhem para o fruto da pessoa, né?
para você ver o fruto. Então, a primeira notícia é bem ruim, que a gente, infelizmente, tem pessoa, descobre da boca de Jesus, não por através de outra boca, não por minha causa, mas Jesus está falando, amigo, existe neste mundo gente boa, mas existe nesse mundo gente ruim. E existe isso no banco, na igreja, no clube, no trabalho, existe gente boa e existe gente ruim. Na igreja, no clube, aonde você for, você vai descobrir. Jesus fala, sinto muito dizer, mas sinto te informar, mas nem todos são bonzinhos. Portanto, se você sabe que num lugar que você entra, nem todos são bonzinhos, isso demanda de você ficar atento ao ambiente que você está e às pessoas com quem você relaciona. Então, e aí Jesus segue dando uma dica. Avaliem a árvore, a pessoa, pelo fruto que ela dá, pela atitude e pelo discurso sincero, aquele que brota do coração, porque às vezes a pessoa fala da boca, ou fala bonito, ou fala de forma eloquente, ou forma profunda, ou forma como um coach, como um grande orador, mas não fala do coração. Então Jesus fala, olha para o que a pessoa fala de dentro, do coração. Mais um ensino de Jesus. Jesus fala para a gente julgar atitudes, discursos, mas ele não fala para julgar pessoas. Ele não está condenando o abrolho por ser abrolho. Só está falando assim, meu irmão, não espere encontrar uva no abrolho. Não espere encontrar figo do espinheiro. Não tem sentido você querer procurar alguma coisa de onde não tem. Então, Jesus fala, ele não está condenando o abrolho por ser abrolho, nem o espinheiro de ser espinheiro. Ele só está falando assim, não é coerente. Então, julgue atitudes, julgue os discursos, julgue o que vem do coração da pessoa para você. E não condene a pessoa, só não busque ali o que dali não vai ter. Então, outra lição é que não se espere de uma pessoa amarga, não espere de uma pessoa amarga, uma pessoa caluniadora, uma pessoa violenta, uma pessoa ofensiva, uma pessoa mentirosa e outras tantas virtudes do espinheiro, que você tenha bom fruto. Você viu que a pessoa está amarga, não espere que dali saia uma pessoa gentil, não, saia gentileza, saia carinho, saia edificação para a sua vida. Não tem nada errado da pessoa ser assim, só que dali você não vai aprender nada, infelizmente. E Jesus fala, busque um mestre em que a palavra reflita algo bom do coração. A palavra tem que ser coerente com o que vem do tesouro, que vem do coração. Alguém que tem um bom tesouro para oferecer. Isso exige da gente maturidade, exige da gente análise, exige da gente considerar se os discursos são coerentes com a prática. Se o discurso da pessoa espiritual leva você a ser espiritual. Levou o mestre, ou candidato a mestre, até atitudes espirituais, atitudes doces, atitudes gentis, atitudes que agregam e que você consegue enxergar Jesus nelas. Porque às vezes você vê um camarada que fala bonito, que fala uma oratória, uma teologia perfeita, mas você jamais botaria na tua casa. Se você jamais botaria esse camarada na sua casa porque ele é arrogante, ganancioso, mentiroso, é interesseiro, é porque ele não tem nada para te dar. Desculpa, mas ele não tem nada para te dar. Infelizmente é uma mensagem do dia a dia, é de hoje, porque estamos cheios. Volto a dizer, é com pesar que eu tenho que dizer, existem gente boa e gente ruim. E hoje a internet está povoada. Nesse exato momento tem milhares de pregações sendo lançadas no YouTube nesse momento. E qual delas você vai ouvir? Aquela que você percebe que o coração é coerente, é apaixonado por Jesus. O segundo bloco é bem pequenininho. No entanto, ele está riquíssimo em lições. O bloco é isso aqui, ó. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Jesus não está falando para a multidão.
Jesus não está falando para um monte de gente, não está falando para os fariseus. Ele está falando para os caras que estavam seguindo ele, para os seus discípulos, os seus seguidores, os seus aprendizes. Vocês me chamam de Senhor, mas não é coerente me chamar de Senhor se você não faz o que eu mando. Ele não está falando para o fariseu, escuta aqui, você não faz o que eu mando. Ele está falando para o seguidor. Aquele que se diz seguidor, né? Melhor assim. Então, eu vou ficar em alguns, para não ser longo, na minha explanação, na minha exposição, eu já estou tentando hoje ser bem curto, porque eu tenho a tendência de falar muito. Então é possível identificar Jesus como mestre, infelizmente. Mas mesmo assim, não aprender nada desse mestre. O camarada pode estar de terno, pode ser bispo, pastor, presidente disso, daquilo, do conselho tal, e, sabe, uma sumidade em teologia. É possível identificar se ele é de Jesus mesmo, se Jesus é o mestre dele, se ele faz o que Jesus manda. O critério é fazer o que Jesus manda. Nem todos que chamam Jesus de mestre, de Senhor, obedecem o que ele manda. Fazem o que ele manda fazer. Então, atentos, porque tem cheio de gente. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu oro, e eu faço, e eu aquilo. E amigo, olha, ele faz o que Jesus manda. Ele tem doçura no coração. Ele tem perdão nas palavras. Ele tem cuidado com o fraco, com o aflito, com o doente. Se não tem, amigo, desculpa. Desculpa, mas é casca. E Jesus fala, existe gente que se diz discípulo, mas não é discípulo. E é o aviso para a gente. Isso ficou em Lucas não por acaso. É para a gente saber que existe gente que se diz discípulo, que se acredita discípulo, mas não faz o que Jesus manda. É possível que a pessoa se enganar, pensando que falar que Jesus é mestre, que Jesus é o meu Senhor, é suficiente. Mas Jesus informa, amigão, não funciona assim. Você me chamar de Senhor não me faz teu Senhor, porque só te faz teu Senhor se o que eu falar, que o Senhor é o seguinte, o Senhor é o dono do escravo. Nessa linguagem, você está falando assim, Deus manda em mim e eu obedeço. A palavra, a palavra Senhor aqui é de um dono. E ele manda e a gente obedece. Não, se ele manda e não obedece, ele não é teu Senhor. Simples assim. Então, ouvir Jesus e obedecer, eles são condições para sermos verdadeiros discípulos. Vou para o terceiro e último bloco. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Jesus para e pega assim, eu vou te dar um exemplo do que eu estou falando, discípulo, presta atenção. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que não ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Para ser discípulo de Jesus, é preciso ir a Ele. Ouvir, isso não sou eu que estou falando, é de Jesus. Ouvir o que Jesus fala e praticar o que Ele falou. Se você vai e ouve e não pratica, não adianta nada. Então são três, e essas três atitudes somadas, elas sempre trazem o mesmo resultado. E não sou eu que estou falando, é Jesus. Quem vai, quem ouve e pratica, ele tem um resultado diferente daquele que esqueceu a última parte. Esqueceu o principal, praticar o que ouviu. O resultado de uma casa que rui e de uma casa que fica em pé é só porque a pessoa esqueceu, omitiu, teve preguiça ou simplesmente não quis praticar o que ouviu. Então, não espere um resultado bom com a receita ruim. Se a receita é ruim, o resultado é ruim.
praticar ou não praticar o que Jesus fala pode resultar em uma aparente igualdade, né? Porque as casas eram iguais. Você olhando em torno, ali era uma região de deserto. Jesus está falando de gente no lugar seco. E aí a casa é igualzinha a outra. Essa casa aqui, a cara é igual. É igual, porta, janela, telhado, varanda, garagem. Mas aparência de igualdade não quer dizer igualdade. Tem cara de bonzinho, tem cheiro de bonzinho, mas não é bonzinho. São só casas iguais por fora. A aparência de igualdade, infelizmente, não sobrevive às provas da vida. Que Jesus fala o seguinte: a diferença entre essa casa bonitinha e essa casa bonitinha é que essa sobrevive, essa se mantém estável, essa resiste e essa cai. A casa caiu, significa que a pessoa botou a casa no lugar errado. Não está dizendo... E interessante é que o cara construiu num lugar que aparentemente é bom. Isso aqui é terra. O rio está lá. O outro, essa aqui é terra e o rio está lá. Então, não tem sentido eu esperar que tenha uma onda aqui, uma marola, uma correnteza, alguma coisa. Eu vou construir... Então, para que eu vou fazer um fundamento sério? Né? Então, aparentemente, a casa está legal. Só que Jesus fala o seguinte: imprevistos acontecem. Crises acontecem. Crises acontecem no casamento, no emprego, na saúde, na família. O que Jesus está falando assim? Aparentemente, está tudo bem. Mas não olhe as aparências. Não construa seu projeto em cima de aparências. Não construa seu projeto em cima do lugar comum. Parece que está tudo bom aqui, aqui é firme, aqui é bom, mas não é isso que Jesus fala. Ele fala assim: se prepare, porque uma coisa é certa. Quando a crise vem, você não tem a tua escolha não é suficiente. Você tem que estar agarrado em uma coisa superior. Você tem que estar agarrado numa coisa muito mais forte. Você tem que estar agarrado em mim. Jesus ensina que aparentar ter Jesus não significa ter Jesus. Jesus ensina que Ele é a rocha. Ele é o único fundamento suficiente que sustenta de verdade na hora da crise, na hora do desemprego, na hora da doença, na hora do roubo, na hora da morte de um familiar. Ele é o único que sustenta. Na hora que você olha e fala assim: a crise me pegou. Ele é o único que sustenta. E aí, meu irmão, não adianta parecer ser um cara cristão. Não adianta. Infelizmente, não adianta você saber o Salmo 51 de cor. Não adianta. Você cantar no coral. Não adianta. Se você não tem fundamento, você cai. Ele é a rocha. Ele é o único fundamento capaz de sustentar de verdade. Jesus fala também que para chegar à rocha, é preciso sair do superficial. É preciso ir fundo. É preciso cavar. É preciso buscar. É preciso oração. É preciso você ir até Jesus. Jesus falou isso antes. Se você não vai a mim, você não faz parte do meu grupo. Então você tem que sair do superficial e ir até a rocha. Você tem que ir fundo. Você tem que sair do superficial. Todo mundo, não, mas aqui está bom. Não, não está bom, está pouco. Não está seguro, não está em Jesus. Não, mas aqui é legal. Não, todo mundo está legal, beleza. Mas não é onde eu quero estar com os pés firmados. Jesus fala que Ele é o único capaz de sustentar a sua casa, a sua família. Então não é só necessário cavar, não é só necessário ir. Ele fala que precisa de uma outra coisa: ouvir e praticar. Ou seja, não basta cavar um buracão se você não está ligado na rocha. Se você não ouve e não pratica, não existe ligação. Que a comunicação é: um fala, o outro escuta. Se um fala e o outro não escuta, não existe comunicação. Então Jesus está falando assim: você precisa de estar ligado à rocha, que sou eu. Ouvir e praticar é ligação. Não basta você ir, você precisa ouvir, você precisa praticar. Então, praticar e ouvir é a ligação, é o alicerce de verdade, é o que une você à rocha. Jesus fala que construímos nossas casas de forma
aparentemente segura. Em condições normais está tudo bem. No entanto, as crises vão acontecer sim. Eu estou repetindo isso porque a gente vive num mundo em que a palavra meio que, não fala o mal porque o mal aparece. Está cheio de gente falando essas coisas. Então, eu preciso reforçar. E estou repetindo de novo. E vou repetir. As crises vão acontecer. As crises vão acontecer. Um lugar que é seco agora vira um lamaçal no dia seguinte. Crises climáticas, um lugar que uma cidade inteira destruída por uma enchente, por um rio, transbordou um lago, por um furacão. E é isso, a nossa vida é o mesmo paralelo. Crises vêm. E o que é comum, é seco hoje, amanhã pode ser um lodaçal, amanhã pode ser uma enchente, amanhã pode ser uma enxurrada. Jesus fala que homens vivem num lugar desértico. E pode até parecer maluquice, mas ele fala que essas dunas que você construiu tua casa podem ser levadas pelo rio. Que nessas horas você precisa estar ligado de forma diferente. Você precisa praticar, senão você cai na ruína, na destruição. Você precisa de ouvir e praticar, senão você cai. Então, resumindo aqui, para encerrar, estou procurando ser rápido, é necessário escolher mestre com testemunho real, que realmente possam ensinar você alguma coisa. Escolha aprender com quem tem um bom coração, que fala coisa boa, que transborda com gentil, manso e generoso, porque Jesus é manso e generoso e gentil. Então, se você quer aprender alguma coisa boa de alguém, procure algum cara que tenha um coração bom, uma pessoa amiga que tenha isso, generosidade de Jesus, a mansidão de Jesus, caráter de Jesus. Procura gente que tem um coração bom e que fala coisa boa. Aquele cara mentiroso, falso, aquele cara grosseiro, agressivo. Escolha bem. Ninguém é mais gentil, manso, generoso, doce do que Jesus. Portanto, ter Jesus como mestre é um amuleto gospel. A minha Bíblia está, aberta no Salmo 126, a página está amarela. Mas isso não reflete em gente que faz o que Jesus manda. Jesus avisa. Salmo 91 também. A pessoa abre um negócio lá e acha que aquilo ali vai espantar mal olhado. Meu irmão, abrir a Bíblia e deixar aberta não faz nada. Bota em cima do painel do carro, né? Aí a Bíblia fica toda torta assim. Mas se você ouve e não pratica, você não pode ser discípulo. Jesus avisa, só para encerrar mesmo, vou repetir novamente. A crise vem, uma hora ela vem. Ela vem no sequestro, ela vem no assalto, ela vem na falência da empresa, ela vem na sua saúde. É a sua obediência. A sua obediência que faz a diferença. A diferença não está no tamanho da onda, mas está no tamanho da tua obediência. Portanto, escolha como modelos, mestres, pessoas que têm um testemunho real de Jesus, um testemunho real de Deus. Fuja de cegos, porque cego guia outro cego à queda. Julguem falas, julguem atitudes, mas não julguem pessoas. Isso é importante, porque tem gente que é especializada em julgar pessoa, e é uma luta constante minha não julgar ninguém, mas julgar atitudes. E Jesus fala assim, julga o fruto, não julga a árvore, julga o fruto. Escolha dar ouvidos a quem fala de coisa tesouro, ao que fala coisa preciosa, ao que tem coração cheio de bom tesouro. Não ouça quem não tem nada para falar. Deixa, o YouTube está cheio, o Instagram está cheio de gente falando nada. Ouça quem tem coisa boa, é a coisa que você, assim, meu Deus, aprendi. Encheu meu coração, aqueceu minha alma. Escolha gente boa, existe gente boa. Então, assim como Jesus avisou, existe gente boa e existe gente ruim. Não basta de Jesus dizer que Jesus é um mestre. Não basta ter a Bíblia aberta no Salmo 91. Ele é o Senhor. Então pratique o que Ele ensina através da Bíblia, através do Espírito Santo,
ou através dos discípulos dele, porque às vezes a gente não aprende diretamente da Bíblia, nem do que o Espírito Santo fala. Às vezes Jesus fala através do Espírito Santo: Ricardo, o que você está fazendo está errado. Rapaz, não é fácil ouvir isso, mas você vai assim, tá certo, eu vou dar um passo atrás, vou mudar, eu vou me... Então existe essa movimentação, o Espírito Santo fala com a gente, Deus fala com a gente, e muitas vezes a gente não obedece, mas Deus fala. Mas também Deus fala através de vida de pessoas, tá? Isso é importante. E então ouça Jesus, seja através da Bíblia, da leitura da palavra, seja através de ouvir o que o Espírito Santo fala e te incomoda e fala assim, não é isso que eu quero. Faz isso. Né? Ou então, através de um irmão que, usado por Deus, pode naquele minuto da sua vida ser seu mestre. E fala assim, isso é assim, porque eu tenho experiência, então eu posso tirar o cisco do teu olho, porque eu tirei a trave do meu antes. Então existe sim, gente, disposta e disponível, disponibilizada por Deus, colocada por Deus, eventualmente, para ser mestre na sua vida naquele momento. E por último mesmo, se prepare, porque em algum momento vão olhar para as tuas atitudes, vão olhar para você e vão identificar que tipo de fruto você produz. Porque eles vão olhar o Ricardo e falar assim, cara, eu conheço o Ricardo. Tudo boca para fora. Então ele fala assim, cara, ele, mesmo errando, ele é apaixonado por Jesus. A diferença é que eles vão ver a coerência no teu discurso. O que eu estou querendo dizer é que em algum momento vão te avaliar e vão pensar se você pode ou não ser mestre. Porque a tendência do discípulo e o evangelho só chegou até a gente porque houve discípulos que foram discípulos e depois discípulos viraram mestres de outros discípulos, que viraram mestres de outros discípulos, e hoje a gente segue numa longa cadeia interminável, incontável, inexplicável de mestres e discípulos. Então, hoje vocês me ouvem, mas certamente um monte de gente ouve o que vocês falam, e olham para você, e vejam assim, cara, esse cara tem fruto, então eu vou ouvir o que ele fala. Ou então, meu irmão, isso é só casca. Ele não ouve o que Jesus fala, ele só fala coisa amarga. Então, amigo, Jesus chama você, discípulo, a ouvir e praticar. E chama você a ser uma árvore que dá fruto. Chama você a ter um comportamento coerente com um discípulo, que é colocar a tua raiz na rocha. Se prepara, que uma hora você vai ser mestre de alguém. Pode ser um mestre que guia cegos para o abismo, mas pode ser um mestre que guia os cegos para o arrependimento, para a salvação. Amém?